Tá meio Isso. Acho que é a única parte do dia que a gente se desgruda pra cagar e tomar banho. Verdade. Tem algum banquinho só pra me testar? Ali tem. Então tem que ser um... Eu amo quando a Suelen faz isso comigo, eu amo. É porque ele faz isso comigo também, aí é bom dar o gosto. Agora a gente tem que ir pra reagir. Acabou, o Sukuna derrotado na expansão de domínio do Itadori. Jujutsu Kaisen 265 do Bruno Bandeira. Eita, velho, esse capítulo aí, recheado meu de pai. informações, de diálogos. Acho que um dos capítulos mais importantes pra obra e principalmente pra reta final de Jujutsu, né? Então vamos ver aí agora com detalhes tudo o que aconteceu. Lembrando que a gente tá com um novo canal de vlog, então se você puder, passa lá, dar aquela moralzinha e fortalecer o nosso trabalho. Muito obrigada, beleza? Ontem mesmo, meus amigos, saiu um vídeo espetacular. Vão lá, porque senão vocês vão ficar com dúvida dos outros vídeos que a gente vai lançar, entendeu? Na sequência. Então vão lá, beleza? Se inscrevam, deixa um like, compartilha com os amigos. Tamo junto. Simbora pro vídeo. Itadori oferece um ultimato para Sukuna. Liberte o Fushiguro e se você se fundir novamente comigo, então eu não irei te matar. Nossa. Será que o Itadori realmente falou sério ou será que isso é tudo um plano para persuadir o Sukuna a voltar para o seu corpo e o Itadori poder eliminar de vez o Rei das Maldições? Além disso, também tivemos uma noção maior do funcionamento da estranha expansão de domínio do Itadori e como ela esteve surtindo efeito no Sukuna a todo momento durante esse capítulo e você não percebeu. Algumas pessoas questionaram todo o discurso no jutsu que a gente viu nesse capítulo, dizendo que isso tudo foi uma grande perda de tempo, já que o Sukuna, obviamente, nunca aceitaria uma proposta como essa de colocar a vida dele de volta nas mãos do Itadori, mas eu acho que tudo que o Itadori disse nesse capítulo foi realmente sincero e o mais importante, faz parte do funcionamento da sua expansão de domínio. Vamos entender tudo isso nesse vídeo completaço sobre o capítulo 265 de Jujutsu Kaisen agora, mas não antes de você mandar o seu discurso no jutsu no botão do like e você conferir a sua inscrição com o sininho ativado pra gente continuar expandindo o domínio desse canal. Essa é a reta final, galera. E eu sei que você não vai querer ficar de fora de nada do que tá acontecendo, então conto com a sua inscrição. Vamos lá então, capítulo passado, vimos ambos Itadori e Sukuna brotarem numa estação de trem que parecia ser a expansão de domínio do Itadori. Mas um detalhe que chamou a nossa atenção foi que tanto o Itadori estava sem qualquer ferimento de batalha e sem os seus braços modificados, como o próprio Sukuna surgiu com uma aparência idêntica do Itadori, inclusive usando o uniforme da escola Jujutsu ao invés da sua verdadeira forma que a gente já vinha acompanhando já há bastante tempo. Isso por si só já colocou em xeque se toda aquela mudança no visual dos dois era resultado de algum efeito direto da expansão de domínio do Itadori ou se aquela nunca foi de fato a expansão de domínio do Itadori. E foi por esse motivo que a gente teorizou no último vídeo aqui do canal que talvez essa cena se tratasse de um acontecimento futuro, numa espécie de plano pós-vida que precederia a morte do Sukuna e quem sabe também a morte do próprio Itadori. Ou seja, nesse cenário, o Itadori teria expandido seu domínio, a batalha teria sido cortada e a gente pularia para o momento que precede a morte do Sukuna, que seria aquela última página do Itadori estendendo a mão para o Sukuna e chamando ele para eles irem juntos para algum lugar que seria o além. Mas não, galera. Tanto aquela última cena do capítulo passado como tudo que a gente vê nesse capítulo parece estar acontecendo imediatamente após o Itadori usar a sua expansão de domínio sem qualquer salto no tempo, como a gente foi levado a pensar. Mas ainda assim, eu me pergunto se isso que a gente viu nesse capítulo é, de fato, a expansão de domínio do Itadori ou se é algo um pouco diferente, tanto que o próprio Itadori e o Sukuna ficam confusos se aquilo era mesmo um domínio ou não, e os dois não sabem responder, mas daqui a pouco eu explico o porquê. Falando então sobre o começo do capítulo, vemos o Itadori e o Sukuna saindo da estação de trem, onde eles foram summonados, contrariando inclusive a expectativa de algumas pessoas de que eles iam cair na porrada ali mesmo naquela estação. Mas não, eles saem da estação e começam a conversar a pedido do Itadori, e aqui só uma observação, eu sempre acho engraçado como os personagens que estavam se enfrentando numa batalha de vida ou morte até um segundo atrás, de repente param pra conversar assim tão calmamente, tão casualmente. Mas enfim, o Sukuna logo no começo do capítulo comenta uma frase muito interessante que foi a seguinte, abre aspas, durante uma luta com um feiticeiro é raro, mas às vezes é possível se conectar com o seu adversário. Acredito que esse fenômeno seja como um efeito colateral, já que a energia amaldiçoada tem como origem as emoções humanas. Fecha aspas. E claro
quem assistiu Naruto imediatamente lembrou daquela frase clássica do Sasuke dizendo que quando dois shinobis são poderosos o suficiente, eles leem os pensamentos um do outro simplesmente através de uma troca de punhos, sem nunca dizer sequer uma única palavra. Depois disso então, Itadori e Sukuna começam a caminhar por diferentes lugares onde o Itadori viveu durante a sua infância, então eles passam por um parquinho, brincam de pesca, veem o shopping que foi construído na cidade dele, né? Os cavalinhos de uma fazenda que ele costumava visitar, brincam de arco e flecha, a gente vê até o inverno que o Itadori passava quando criança, enfim. Tudo isso parece só um monte de encheção de linguiça, mas é aí que a coisa fica interessante, porque tudo isso que a gente vê, todos os lugares por onde eles passam e tal, pra quem assistiu Shingeki no Kyojin, também vai se lembrar logo de cara do último episódio, onde o Eren e o Armin viajam por vários lugares ao redor do mundo através dos caminhos. Mas agora aqui eu vou levantar duas possibilidades para explicar tudo isso que a gente viu acontecer nesse capítulo. A primeira possibilidade, reconhecendo que essa seja de fato a expansão de domínio do Itadori, e a segunda possibilidade dessa não ser a expansão do Itadori. Mas vamos começar com a primeira, e eu diria que mais provável também. Eu vi um comentário muito interessante de um fã chamado Ricardo Brito, que explica o seguinte, que o domínio do Itadori segue o caminho do Dharma, que são basicamente os ensinamentos da vida, compreensão, pensamento, palavra, ação, modo de vida, esforço, atenção e concentração. Trazendo para esse capítulo, o Yuji então tenta transmitir ao Sukuna a compreensão sobre o valor da vida. Depois ele faz o Sukuna pensar e se questionar utilizando as palavras vão em um lago pescar lagostins, demonstrando ação. Depois o Itadori diz sobre como foi sua infância, demonstrando o seu modo de vida. Ao conversar com o Rei das Maldições, ele mostra esforço ao tentar convencê-lo a parar, prende a atenção do Sukuna em suas explicações e, por fim, concentra as suas emoções e sentimentos para não ser hostil com o Sukuna antes que ele se recuse a cooperar. Então a expansão do Yuji aqui nesse caso seguiria o caminho do Buda, tentando levar o Sukuna à iluminação, que no caso seria ter um coração mais humano, sentindo empatia pela vida e tendo compaixão com os seres vivos, além de apresentar ao Sukuna como a vida pode ser aproveitada de diversas maneiras possíveis. Porém, caso o alvo da expansão seja hostil, a estátua que a gente vê mais pro final do capítulo é ativada, gerando então o acerto garantido da expansão, que muito provavelmente deve dar dano direto na alma e, consequentemente, libertando o Fushiguro. Pra mim, galera, essa primeira possibilidade é a mais provável, porque faz muito sentido, mas caso não seja isso, vamos então pra nossa segunda possibilidade. Por que eu disse que eu ainda fico com o pé atrás se isso realmente se trata da expansão de domínio do Itadori? Porque antes de um feiticeiro ser capaz de usar a sua expansão de domínio, existe um conceito chamado apenas de domínio. O domínio, galera, pra quem não lembra, é uma paisagem mental que incorpora a mente de um indivíduo com a qual ele nasceu. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Quando o Itadori e o Sukuna ainda dividiam o mesmo corpo lá na primeira temporada, a gente vê o Itadori conversando com o Sukuna sentado em cima de um monte de ossos, num cenário que não era exatamente a expansão de domínio do Sukuna, porque o próprio Sukuna não havia expandido seu domínio, tanto que a gente nem sequer vê o santuário que sempre aparece quando o Sukuna usa essa técnica. Aquilo era, na verdade, apenas uma ilustração, uma representação gráfica da mente do próprio Sukuna, que é o que a gente conhece apenas como domínio. Ou seja, era basicamente a mente do Sukuna. Quer ver outro exemplo? Quando a Mai decide sacrificar a própria vida pela Maki, as duas aparecem numa praia, sem nenhum ferimento da batalha que elas estavam travando contra o clã Zenin. As duas conversam e no fim a Mai se sacrifica para salvar a vida da Maki e a gente volta para o cenário onde as duas estavam antes. Percebam que a Mai não tinha nenhuma expansão de domínio e esse cenário é muito parecido com o que a gente viu nesse capítulo com o Itadori e o Sukuna. Na verdade, a gente não tem uma confirmação exata de que aquele plano astral onde a Mai e a Maki conversam era de fato um domínio, mas pelo contexto faz sentido a gente deduzir que sim, e talvez o mesmo se aplique também ao Itadori. Claro que a diferença é que nesse caso a gente vê literalmente o Itadori ativando a sua expansão de domínio, mas eu acho
isso válido a gente fazer essa reflexão e se questionar se talvez o Itadori só não tenha levado o Sukuna para dentro do seu domínio e não para dentro da sua expansão de domínio. Ficou clara a diferença? Nesse caso, então, a gente não estaria falando de uma cena no pós-vida do Sukuna, nem de uma expansão de domínio propriamente dita, mas sim apenas de um domínio, ou seja, a mente do próprio Itadori. Mas me digam aí nos comentários o que vocês acham dessas duas ideias, ou se de certa forma elas acabam se complementando também. Seguindo o capítulo então, os dois param de caminhar e a gente tem um discurso muito importante do Itadori, onde a gente consegue entender melhor as suas motivações e o que ele pretende fazer a partir de agora. Ele diz o seguinte, abre aspas: até recentemente eu pensava que entender o meu próprio dever e cumpri-lo é o que significava viver. Se eu pudesse morrer assim, acho que poderia dizer que morri da maneira correta. Mas agora sinto que é um pouco diferente. Não importa qual seja o seu dever, mesmo que não tenha nada disso, mesmo que sua própria vida não esteja ligada a ninguém, a vida de uma pessoa tem valor, ainda que em pequenos fragmentos de memórias flutuando em algum lugar, por menores que essas memórias sejam. Eu não posso perdoar alguém que age como se não tivesse valor. Sukuna, eu odeio isso em você. Fecha aspas. Ou seja, galera, aqui a gente pode ver como o Itadori passou a valorizar a própria vida, mesmo que não sobre muita coisa que ele possa aproveitar dela, né? Diferente de pouco tempo atrás, quando o Itadori se via apenas como uma engrenagem do sistema e que a sua vida não tinha valor algum. E o que o Itadori odeia no Sukuna é justamente o fato do Sukuna não dar valor algum à vida dos outros. E o próprio Sukuna afirma que ele compreende o que o Itadori estava dizendo, mas que ele realmente não sente nada em relação a isso. E o motivo para isso, ao meu ver, se deve muito em relação ao tempo. O fato do Sukuna ser um feiticeiro milenar, eu acredito ter sido muito responsável por fazer com que ele se tornasse essa figura tão apática em relação ao próximo. E o próprio Sukuna tenta fazer o Itadori enxergar que isso também acontece com ele quando o Sukuna diz que o Itadori aceitou, por exemplo, a decadência da cidade onde ele viveu durante a sua infância. Ou seja, apesar do Itadori dizer que odeia isso no Sukuna, é um sentimento que ele próprio também carrega. E isso, olha só, é o que a psicologia chama de lei do espelho. A lei do espelho, para quem não sabe, determina que o nosso inconsciente nos faz pensar que o defeito ou desagrado que percebemos nos outros existe somente lá fora e não em nós mesmos, sendo essa projeção um mecanismo de defesa. Ou seja, atribuímos a outras pessoas nossos sentimentos, pensamentos, crenças ou até mesmo ações próprias que são inaceitáveis para nós, quando na verdade o que você vê no outro é sempre um reflexo seu, porque só te incomoda no outro o que tem ressonância em você. Então olha só que brisa louca, galera. Só faltou o Sukuna dizer: Itadori, eu sou você. Ah, e outro detalhe importante que eu quase esquecendo de comentar é que enquanto a gente tem todo o discurso do Itadori que eu recitei aqui pra vocês, a gente vê a imagem de várias pessoas que foram mortas e que eram muito próximas ao Itadori, e uma dessas pessoas que vemos, infelizmente, é a Nobara. É, galera, tudo bem que a gente até poderia forçar muita barra e dizer que é apenas, que isso é apenas a perspectiva do Itadori, mas tá cada vez mais difícil acreditar que ela ainda volta, né? Mas, na verdade, eu tô começando a duvidar até se o Megumi vai chegar a enfrentar o Sukuna ainda ou não, né? Ou se ele só vai ser salvo e ficar por isso mesmo, já que o destaque agora foi todo para o Itadori. Mas enfim, né? Já aconteceu antes do autor colocar o Itadori como centro das atenções e depois o brilho dele ser roubado por outro personagem qualquer que aparece no meio, então vai que isso acontece de novo, né? Nunca se sabe, mas enfim, vamos esperar pra ver. E já no final do capítulo, vemos o ultimato do Itadori para o Sukuna, abre aspas: eu vou te matar, liberte o Fushiguro. Se você voltar novamente para dentro de mim, então eu não irei te matar, fecha aspas. E o Sukuna responde furioso, abre aspas, para que não haja nenhum mal-entendido, não vou somente te deixar em pedaços, moleque. Bem diante dos seus olhos, eu vou massacrar todos aqueles que você considera valiosos. Fecha aspas. Olha esse Sukuna. Galera, o que eu tenho pra falar sobre esse final é que, primeiro, obviamente, o Sukuna ele ia recusar, uma proposta como essa. Segundo, o Itadori realmente tem como objetivo se fundir novamente com o Sukuna, já que ele é o único capaz de evitar que o Sukuna fique solto por aí, e isso a gente já vinha teorizando há vários meses aqui no canal, mas o que me pegou de surpresa foi o discurso do Itadori sobre ele valorizar a própria vida e até prometendo ao Sukuna que se ele voltasse para o corpo do Itadori, que o Sukuna não morreria, ou seja, que o Itadori não se sacrificaria
para eliminar o Sukuna de uma vez por todas. E isso me pegou de surpresa porque eu já venho martelando a ideia de que o Itadori, no final de Jujutsu, se fundiria novamente ao Sukuna a fim de se sacrificar, já que essa, né, seria a única forma de eliminar o Sukuna de uma vez por todas. Mas depois desse capítulo, depois do discurso do Itadori sobre valorizar a própria vida, isso meio que se tornou um cenário um pouco mais difícil de acontecer. Particularmente, eu ainda acho que esse sacrifício ainda seria um final digno para o Itadori e um final digno para Jujutsu Kaisen, porque, como eu já argumentei, né, isso daria o destaque que o Itadori precisa ter como o protagonista da série e ainda realizaria o sonho do seu avô quando ele desejou que o Itadori morresse rodeado de pessoas queridas. Isso porque, galera, eu acho que o Sukuna voltar pro corpo do Itadori e os dois continuarem vivos, sabe? Eu acho um final meio inconclusivo. Que só voltaria pra onde a história começou, com a ameaça do Sukuna continuando a existir nesse mundo. Então o que eu acho é que mesmo que o Itadori tenha novamente esse desejo de viver, que no fim ele seja forçado a realizar esse sacrifício para que o Sukuna seja eliminado e essa vontade de viver do Itadori sirva mais para fazer um contraste com o momento em que ele precise realizar esse último sacrifício. Ou seja, ao invés do Itadori já estar disposto a morrer para levar o Sukuna, acaba sendo mais impactante o Itadori desejando viver e no fim sendo obrigado a morrer para eliminar de vez o Sukuna, e talvez esse seja o pensamento do autor, sabe? Fazer a gente ter esperança de que o Itadori possa continuar vivo para depois quebrar essa expectativa com ele sendo obrigado a se sacrificar. Mas enfim, como sempre, eu quero saber as teorias de vocês aí nos comentários para o final de Jujutsu, e caso você ainda esteja meio perdido em tudo que tá acontecendo, como sempre, eu recomendo você assistir os últimos vídeos que foram postados aqui no canal sobre o mangá de Jujutsu, que vão aparecer agora na tela pra você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau! Caramba, mano, esse capítulo, gente, disparado é o mais importante pra obra, gente, de verdade, disparado é o mais importante. Ele meio que bugou a mente de todo mundo, porque agora você pensa mil coisas que pode acontecer. Agora você tem mil possibilidades. Sobre a expansão de domínio do Itadori, eu acredito que seja, assim, essa primeira teoria do Dharma, né, do budismo e tudo mais, eu acho que faz muito sentido e pra mim é a teoria que mais se encaixa aí, né, a explicação que mais se encaixa aí pra expansão de domínio do Itadori. Esse diálogo deles é importantíssimo demais e é muito doido, né, ver que a essa altura do campeonato eles conseguiram ter algum diálogo ainda, né, e também é muito doido, né, depois de tudo que o Itadori passou, né, ver ele dar essa segunda chance aí pro Sukuna também, né? Caraca, muito bom esse capítulo, de verdade. Nossa, cara, esclareceu muitas coisas e meio que deu um ponto final, né? Que o Sukuna jamais ele se renderia, né? Jamais ele aceitaria essa trégua. E agora vamos ver então qual vai ser a próxima ação aí do nosso querido Itadori, né? Será que o Megumi ainda vai chegar a enfrentar o Sukuna ou não? O que você acha? Eu acho que se ele tem que enfrentar, porque se ele não enfrentar vai tipo como se fosse Rogério Ceni e Denis. Rogério Ceni jogou o resto da vida, o Denis sempre ficou no banco. Daí quando ele se aposentou, os dois se aposentou. Sério? Aí tipo não tem graça. O cara só ganhava um salário e não jogava. É mesmo o Megumi. Ele tava só lá, ganhando o dinheiro dele sem fazer nada. Caraca, essa explicação fez total sentido pra mim agora. Caramba, tipo... Nossa. Eu acho que ele tem que lutar pra ficar aquela emoção do anime, entendeu? Agora, se ele sair fora... Bom, veremos aí, meus amigos. Comentem pra gente o que você achou desse capítulo. Teoria aí, por favor. Exatamente, é muito legal, né? O Itadori dando esse ultimato final aí pro Sukuna. E o Sukuna, mano, ele é afrontoso, né? Ele revidando, falando que vai deixar ele em pedaços e ainda vai matar todo mundo que ele ama. Então, o bicho é afrontoso, Caraca, velho. ele é ruim de alma, assim, o Sukuna, sabe? É uma maldição mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta o que achou e a gente se vê no próximo vídeo.